Então, boa noite a todos. Quem está entrando agora, boa noite. Quem entrou por último e não ouviu sobre as atividades, depois converse com o representante da turma a respeito do trabalho do segundo bimestre. Nós vamos dar continuidade aqui onde nós paramos na aula passada. Então, nós temos aqui o nosso whiteboard. Quem entrou com o microfone ligado, por favor, desligar para não dar microfonia aqui. Então, a gente começou a falar da sociologia criminal na aula passada. E hoje a gente vai ver o que se chama de teorias do consenso. Então, dentro da sociologia criminal, tem as teorias do consenso, tá? E essas teorias, vocês vão ver a importância delas até os nossos dias atuais. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a sociedade ela é atingida pelo pensamento de várias pessoas, de instituições, e essas instituições elas buscam sempre um funcionamento, né, que tenha uma lógica e que essas instituições possibilitem ao cidadão que eles saibam a quais regras eles devem se submeter. Tá? Então, nós temos uma divisão, tá? Dentro das teorias do consenso, nós temos a primeira divisão, chamada Escola de Chicago. Tá? A Escola de Chicago, vocês vão ver que ela tem também o nome de teoria ecológica ou ecologia criminal. Então, são denominações, né, que têm o mesmo objetivo, né, marcam o mesmo período da nossa ideia aqui. O que ocorre? Vamos lá. Então, a Escola de Chicago, ou teoria ecológica, ela tem a ideia de que o meio, né, ele é utilizado o meio como explicação da realidade. Então, o meio onde as pessoas vivem é utilizado para explicar a realidade social em que elas se encontram. A Escola de Chicago ela é do século XX, né? Então, ela surgiu através do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. Por isso, ela vem com esse nome, tá? Ela parte da ideia da observação da desorganização social. Então, lá, os professores de sociologia, eles foram observar a sociedade e viram que a sociedade era desorganizada. E o que ocorre? Numa sociedade desorganizada, eles constataram que a ocorrência de crimes era mais fácil de se constatar. Tá? Quem que caiu aqui? Tá. Vamos lá.
Então, o que ocorre? A escola de Chicago, ela faz uma observação empírica. O que é uma observação empírica? É quando você vai a campo, né? Então, você vai fazer um estudo de campo, né? Então, ela foi a campo, nas ruas, e eles começaram a verificar o que ocorria, por que existiam muitos crimes, tal. Então, essa análise empírica, ela parte, né, da nossa, ela vê a consequência, né? Consequência. Ela parte da consequência, ela vai depois buscar uma causa, tá? Então é um processo inverso, tá? Eu tento descobrir por que eu estou tendo aquele resultado, tá? O que ocorre? Por que eles notaram assim que existia muitos crimes, né, no objeto deles inicial, que era a cidade de Chicago? Bom, aí tem várias teorias. A primeira questão é que teve uma explosão urbana, né? Então, o mesmo fenômeno que nós tivemos no Brasil, né, o deslocamento do homem do campo para as cidades, ocorreu na cidade de Chicago. Deixa eu deixar mudo esse celular aqui. Tá? Então, o que ocorre? Com a explosão urbana, né, a cidade passa a ser um palco para vários acontecimentos, né? Então, quando você tem uma população maior, você tem mais atividades na cidade, né? Mais pessoas, né? Você tem mais possibilidades, você tem, por que não, mais crimes, é evidente, né? É evidente que, se eu comparar a quantidade de pessoas de uma cidade igual Ipiranga e uma cidade igual Ponta Grossa, é evidente que, tendo mais pessoas e mais atividades, mais espaços públicos, eu terei mais crimes. Tá? Então, isso é uma questão lógica, né? Assim como São Paulo vai ter mais crimes que Ponta Grossa. Então, quanto maior a cidade, mais crimes eu vou ter. Tá? O que a escola de Chicago vem nos ensinar? Ela vai ensinar o seguinte, deixa eu copiar o texto aqui para vocês, que vai resumir a nossa escola de Chicago. Então, na perspectiva da escola de Chicago, ela vai dizer que a compreensão do crime sistematiza-se a partir da observação de que a gênese delitiva se relaciona diretamente com o conglomerado urbano, o qual muitas vezes estruturava-se de modo desordenado e radial, o que favorecia a decomposição da solidariedade das estruturas sociais. O que é esse radial, pessoal? O radial vem de irradiar, ou seja, né, nós estamos abrindo vazios, né, demográficos, criando as nossas famosas periferias. Tá? Então, isso até hoje, né? O que ocorre? Né? Se você observar Ponta Grossa é uma cidade tipicamente que possui muitos vazios urbanos. Você vai no centro da cidade, ainda existem vários terrenos lá que estão lá fazendo especulação imobiliária. Né? Então, o que ocorre? As pessoas vão vindo para a cidade, em Ponta Grossa, não tem condição de se estabelecer no centro, e vai surgindo bairros, né? Os próprios bairros populares, eles vão saindo em regiões mais afastadas, evidentemente.
quanto mais caro o local, né, mais difícil o acesso, tá? E não só isso, né? Nós estamos aqui falando no ambiente da Escola de Chicago, né? O momento da industrialização, né, pessoal? Essa industrialização do século XX, ela atrai as pessoas para a cidade, né? Se nós tínhamos uma maioria antes residindo no campo, as pessoas passam a ir atrás da industrialização, né? É uma nova possibilidade de emprego. Então, a Escola de Chicago, ela vem trazer a ideia, né, as principais ideias, né, retornam ao que eu disse aqui, relacionada à desorganização social, e isso está ligado às cidades. Vamos colocar aqui. Eita. Desorganização social ligada ao crescimento das cidades. Todos concordam que quando eu tenho crescimento numa cidade, eu tenho um crescimento da criminalidade, em consequência? Ou será que no interior eu tenho a possibilidade de ter a mesma quantidade de crimes? Nas cidades maiores, mais incidente. Não ouvi. Nas cidades maiores acaba tendo mais criminalidade, mas... O ambiente, né? Então, o ambiente favorece, né? Evidentemente. Porque tem aquela coisa, né? Do interior, todo mundo se conhece, então chega um camarada estranho, já estão de olho. Agora, uma cidade grande, você não conhece, né? Muitas vezes a pessoa mora num residencial, num prédio, ele não conhece nem o vizinho do apartamento do próprio andar do apartamento que ele só mora no apartamento ao lado. Às vezes a pessoa não se conhece, porque a vida na cidade grande ela te cobra um preço alto, né? Você não tem tempo de uma convivência com vizinhos, tá? Professor, Oi. eu acho que no nosso contexto regional, Telêmaco-Borba é um exemplo dessa questão. Né? É uma cidade relativamente nova pelo número de habitantes, que cresceu desordenadamente por causa de uma empresa grande que se instalou lá e que trouxe muita gente diferente, que enfrentou situações bem complicadas, né, em todos os sentidos de vida, o pessoal que foi para lá depois que as obras terminaram, e que mesmo hoje, por conta das paradas anuais que trazem muita gente de fora, é uma cidade que tem problemas de segurança que vem se arrastando de longa data e difícil de resolver, né? Telêmaco-Borba, ela tem até um apelido, né, de Texas Borba, né? Então, tem Telêmaco-Borba, né, que esses tempos aí cortaram a cabeça do cidadão e penduraram lá no gradil de uma igreja, não foi? Isso, lá mesmo. Você mora lá? Não, mas já morei. Que bom que você não mora mais lá, né? Vida longa. É complicado. Então, assim, lógico, né, pessoal? Isso aqui é uma Professor. coisa. Oi. Quem? A Michele. Oi. Então, uma vez, quando eu fazia o curso de geografia, a gente fez uns estudos aonde as pessoas moravam próximo aos centros ali, que tinha favelas próximos aos arroios, né? Quando o governo ele começou a construir aquelas casas da lar em grande quantidade e tirava essas pessoas de área de risco, muitas dessas pessoas, quando eles tiravam fora das cidades, porque eles moravam ali próximo à Ronda, o centro mesmo ali,
o que que eles faziam? Eles acabavam ganhando a casa da Prolar, que tinha uma melhor condição, mas por ser muito longe, eles não conseguiam ter acesso para pedir para trabalhar, tipo, na rua, com venda de bala, enfim. E o que que eles faziam? Eles vendiam as casas que não podiam, né? Isso foi feito um estudo com o curso de geografia e voltavam para as áreas onde eles moravam. As áreas de risco. Na área de risco. Aí que o prefeito e os governadores, vendo essa situação pelos estudos que foi feito da UEPG aqui, começaram a destruir as casas logo depois quando eles iam para essas áreas. E aqui em Ponta Grossa mesmo, eu lembro que a gente foi fazer uma saída de campo em alguns bairros aqui, que é melhor não citar nome, porque vai que alguém mora, aonde eles andavam armados, um revólver. O meu professor falando do solo, porque o governo criou um bairro onde o solo ele é oco por baixo, então estava havendo desmoronamento, engolindo as casas mesmo. Tinha área de fazenda e chácaras ao próximo, e daí a gente teve que... Tem áreas aqui em Ponta Grossa que você tem que pedir permissão e ir com alguém da comunidade para fazer pesquisa, e não faz tanto tempo, porque eu fui fazer minha disciplina de mestrado, a gente foi fazer análise de córrego e tivemos que pedir permissão. Então, naquela época, eu me formei em 2002 e foi em 2015 que eu fiz o meu mestrado, tipo as disciplinas do mestrado, né? E aí a gente teve que pedir permissão para essas áreas porque as pessoas andam armadas dentro do lugar, assim, com revólver, enfim. Só gente boa. E você pensa, poxa, Ponta Grossa tem isso? Tem. E o que eu vejo é que quando a gente faz esses comentários dentro das salas de aula, porque eu rodo Ponta Grossa, porque eu sou contratada, o aluno ele não consegue, a população daquela comunidade, ela não se enxerga no sistema periférico, no sistema de favela, ou no lugar onde ela mora. Ela olha ali como se fosse um lugar bom, sem problema nenhum, porque o roubo não acontece muitas vezes ali no bairro, né? Ele acontece fora. Assim, é aquela coisa, né? É a mesma coisa você observar, né? Vamos lá para o Rio de Janeiro, os morros, né? Quem mora na comunidade lá onde tem traficantes, é tranquilo dentro da comunidade ali, porque ali a lei do tráfico funciona, né? Então ali o crime é organizado. Você não vai ver ninguém dentro da comunidade sendo assaltado pelos moradores da região, né? E ninguém se atreve a entrar lá no morro e assaltar alguém, né? Então, ali é um estado paralelo, né? Então, quem vai no morro lá pessoa classe média alta, né? Vai comprar droga, pessoa de classe social elevada, enfim, né? Mas ali funciona, né? Se tem um ambiente onde o morador não é atingido pela criminalidade, geralmente onde existem lideranças do tráfico, infelizmente, né? Quem mora no Morro do Alemão, né? Ele tem mais sossego na vida do que quem mora numa região nobre, na verdade, né? Mas voltando aqui, pessoal, só para nós encerrarmos a escola. Quem tiver com o microfone, faz favor de fechar. Depois, quando eu abrir aqui para a volta à fala, vocês podem abrir. Tá? Então, para nós fecharmos aqui a questão da escola de Chicago, tá? Eu vou colocar para vocês, né, o que a escola de Chicago traz como soluções, tá? Então, vamos lá. Então, a escola de Chicago ela traz as seguintes soluções. Ela vai defender a diminuição da criminalidade por meio de uma macrointervenção na comunidade, né? O planejamento e administração das cidades deve ser feito por áreas delimitadas. Por isso que hoje você fala também, né, muito de planejamento urbano, sim. Então, a ideia aqui, já na escola de Chicago, era não deixar que
cidades crescessem tão espalhadas, né? Como ocorre em Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, você vê, tem um bairro lá, né? Um bairro bem antigo chamado Cristo Rei, lá no final da Souza Noves. E quantos anos tem várias áreas rurais ali, em torno da Souza Naves, que não estão habitadas, não foram loteadas até hoje, né? Você vai pegar outros extremos para lá do Jardim Paraíso, enfim. Então, essa ideia já era defendida aqui, que não deveria ter esses vazios, não crescer muito espalhado. Tá? Outra solução que eles dão é a criação de programas comunitários, né? Então, realmente, você conseguir realizar esse pertencimento social das pessoas, elas se sentirem partes da cidade e terem participação nos programas públicos, enfim. E a terceira solução, eles falam nas melhorias dos aspectos visuais da cidade. Evidentemente que todos querem morar numa cidade limpa, bonita. Então, aqui é aquela ideia de você criar um ambiente harmonioso, né, em que você comece as pessoas a realmente gostarem da sua cidade, né? Então, essa era uma ideia inicial da Escola de Chicago. Aí nós vamos ver aqui as críticas à Escola de Chicago, que são duas. Tá? Então, a primeira crítica é que a Escola de Chicago não ofereceu uma explicação reduzida da criminalidade, tá? Pois não conseguiu explicar os crimes que ocorriam fora das áreas desorganizadas. Tá? Então, muitas vezes, por ser ter um método empírico, existiam lugares que simplesmente não tem crimes. Aí foram lá ver e ela tinha as mesmas características que a Escola de Chicago falava. Né? Então, ela vai bater nessa questão, lugares desorganizados ocorrem mais crimes. Mas daí foram ver que lugares organizados também ocorrem crimes. E daí essa crítica, de certa forma, abala a teoria da Escola de Chicago, né? Provando que não é só porque é desorganizado que ocorre crime. Existem outras razões que a Escola de Chicago não conseguiu diagnosticar. E da mesma forma, a segunda crítica é que a Escola de Chicago não conseguiu explicar os crimes de colarinho branco, né? Os nossos white collars crime, né? Então, isso quase não ocorre no Brasil, né? Quer dizer, nós não víamos ocorrer, né? Até que, a partir da Operação Lava Jato, nós tivemos bastante conhecimento dessas questões. Tá? Por fim, eu vou colocar aqui os principais pensadores da Escola de Chicago, tá? Robert Park, Ernest Burgess e Roderick Mackenzie. Então, esses são os três principais da nossa Escola de Chicago. Tá? Eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? E daí eu já mando na sequência o link, aí já gera um novo link e a gente já vai seguir aí, começando uma nova escola. Alguma dúvida? Professor, só deixa eu copiar ali só um pouquinho. Ah, sim. Precisa ter esse estresse, Paulo. É só entrar no YouTube, vai estar lá. É que eu quero me livrar logo Mas quer se livrar logo da minha disciplina, entendi. e da atividade também. Tá certo. Minha parte pode encerrar. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui.
Vou dar 2 minutinhos para vocês correrem até o banheiro e retornarem, daí a gente já continua a aula, beleza? Beleza.